Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio desse podcast, o videocast que é incrível para o profissional de RH, mas ele também tem muitas informações preciosas para empreendedores, empreendedoras e lideranças que querem entender um pouquinho mais do universo de RH e, obviamente, de gente, né? As empresas são feitas de gente, todo mundo. Quanto mais você puder entender sobre esse assunto, melhor para você. Eu sou a Jéssica Martins, âncora desse podcast, educadora do mercado de RH. Também estou em outras redes, né, em outros canais que não somente YouTube, Instagram, LinkedIn, fique à vontade para me seguir também. Tá sempre aparecendo aqui, né, aqui embaixo aqui as nossas redes sociais para que você possa me acompanhar também em outros canais. Estou aqui hoje com um convidado muito especial, um grande colega que eu admiro muito. Edu, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Quem ainda não te conhece, né, que é a minha audiência aqui, se eventualmente não sabe quem é o Edu, se apresenta pra gente. Oi, Jéssica, como vai? Queridos, como vão vocês? Eu sou Eduardo Carmelo, eu sou founder da Entusiasmos Consultoria, é uma empresa de educação corporativa. Nós nos posicionamos como uma boutique de conhecimento. Então, a gente faz a aceleração da transformação estratégica, cultural e digital e todo um programa de educação continuada para os líderes, para que eles sejam capazes de tocar a cultura e a estratégia da organização. Você é palestrante também, né? Sou palestrante, sou Top of Mind. Ano passado eu ganhei o Top of Mind de RH na categoria palestrante. Já sou 11 vezes indicado para este prêmio. Então a gente já tem um pezinho na estrada aí há um tempo. Muito bom. A gente vai falar aqui hoje sobre educação corporativa. Ótimo. Né? Então, assim, para onde está indo, né, esse assunto aí de aprendizagem, educação corporativa, treinamento, desenvolvimento, já quero falar um pouquinho disso aqui. Daí, para a gente contextualizar, eu queria que você falasse um pouquinho. Hoje o RH ele se denomina, né, uma das suas áreas, os seus produtos aí, de área de treinamento e desenvolvimento. Perfeito. Né? Eu estou constantemente corrigindo com uma visão que eu tive aqui, tá, Edu? Me corrija se eu estiver errada. Quando a gente fala treinamento e desenvolvimento, a gente já está assumindo que a nossa única forma de desenvolver é treinando de uma forma unilateral. Eu brinco que deveria chamar treinamento, mentoria, conversas de boteco, conversa de almoço, cafezinho, porque você tem tantas formas de aprender que não dá para se resumir a treinamento e desenvolvimento. E quando a gente fala de educação corporativa, de aprendizagem, é muito além só de treinamento, né? Perfeito. Eu tenho uma visão bem particular, assim, eu acho que o futuro, nos próximos 5 anos, nós vamos transitar desse mindset. Eu acho que a gente não vai falar mais de treinamento e desenvolvimento, eu acho que nós vamos falar de capacitação estratégica. Veja, quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, a questão mais simples é assim, treinar é fazer melhor, desenvolver é ser melhor. Tá? Mas se a gente olhar esse papel que neste momento, na minha perspectiva, não está habilitado a lidar com a complexidade, né? Porque se você pensar, quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, a gente fala de um ser, de uma entidade que ainda tem o objetivo de levar conteúdo para a organização. Quando a gente fala de capacitação estratégica, nós estamos precisando de um outro perfil desse desse profissional, que ele não se contenta só com o que a gente chama de aprendizagem declaratória. Por exemplo, nós vamos ensinar ágil para toda a organização. Então, quando você tem um facilitador de aprendizagem, o que você percebe? Você percebe que ele tem um trabalho muito importante de levar o conhecimento. Então, a gente passa 8 horas lá aprendendo o que é ágil. Legal, bacana. Essa é apenas uma limitação desse papel, porque quando a gente vê as startups trabalhando a aprendizagem, o que a gente percebe? A gente percebe que o suprassumo desse trabalho de educação corporativa, na verdade, ele precisa ser melhor feito, que é a transformação desse conteúdo numa ação, numa aplicação. Que sempre foi o problema do RH. Que sempre Medir foi. o investimento, né? Porque aí a gente tem o problema do ROI, né? Sim. Mas o que a gente percebe? Eu não posso ficar mais só na transmissão do conhecimento. Eu preciso garantir que esse conhecimento que a gente chama de declaratório, ele se transforme no conhecimento procedural, ou seja, eu preciso saber fazer. Então, fazer um curso sobre ágil é uma coisa. Aprender a ferramenta Scrum é outra coisa. E aí você fazer uma nova transferência que é melhorar os indicadores e as entregas. E daí você conseguir impactar, gerar o ROI. Então o que a gente percebe? A gente percebe que treinamento e desenvolvimento tem como figuras centrais o facilitador da aprendizagem. O que interessa para ele é
transmitir o conhecimento. E quando a gente fala de capacitação estratégica, nós vamos precisar de um outro mindset, que é o arquiteto da aprendizagem. Então a gente precisa de mais arquitetos de aprendizagem que não só se conformam em transformar o conhecimento do ágil. Então o arquiteto da aprendizagem ele é estratégico e ele vai observando essa esteira de conhecimento até ela se transformar em resultado. Então eu ensino ágil, eu preparo para o Scrum e eu ajudo a organização a incorporar esse novo conhecimento até, por exemplo, nós fazemos uma entrega de 8 horas, fazemos de em 3 agora. Opa, mudei a entrega. E isso fez com que o cliente aumentasse o NPS e quisesse comprar mais. Quando a gente vê os gargalos de RH hoje, o que a gente está vendo? Um RH que todo mundo ganhou 20 mil cursos na pandemia, mas a nossa pesquisa mostrou o quê? Mostrou que desses 20 mil cursos que todo mundo ganhou, só 3% dos talentos conseguiram melhorar o seu desempenho frente à dinâmica dessa complexidade. Olha que interessante. E aí o RH, por toda essa jornada que você está contando aí, né? Me vejo, inclusive, nela, nos meus anos de RH, repetindo e parando nessa etapa da jornada, ela vai só nessa etapa da transmissão, né? Vai. E acho que aí o grande problema é de medir o ROI. Grande parte das pessoas que trabalham em treinamento e desenvolvimento ou não sabem medir o ROI, ou medem de uma maneira absolutamente superficial, ou como o mercado mede, que não leva em lugar nenhum. Esse assunto é maravilhoso, eu adoro ele, né? Porque assim, muita área de finanças, por exemplo, cobra muito ROI do RH. Muito, né? E se você perceber bem, e a gente pode falar isso abertamente, né? Assim, com todo o coração. O RH e T&D, eles estão constantemente, nos últimos 10 anos, perdendo budget. Eles estão perdendo investimento. Cada vez mais, eu tenho que fazer mais coisas com menor número de dinheiro. Né? Então, o que a gente tem percebido? Esse fenômeno tem acontecido, talvez por duas questões. Primeiro, será que o RH não sabe vender valor? Ou será que o RH não sabe produzir valor? Porque quando você pede um ROI, tem uma questão que a gente nunca conversou. Né? Porque quando você mede um ROI ele precisa ser medido com 4 elementos. O conhecimento, a autoconfiança, eu recebi o ágil, agora eu preciso aprender a fazer. Só que tem 2 elementos desse componente sistêmico que não tem a ver mais com T&D, tem a ver com cultura e liderança. Então, eu recebi o conhecimento, eu sei fazer, é o autoconfiança ou autoeficácia. Agora, eu preciso de espaço na agenda. Então, espaço na agenda é o meu cotidiano. E mais do que o espaço na agenda, eu preciso do ambiente de apoio, que é a cultura e que é o meu líder. Então, onde morre, né? Quando a gente trabalha com startup, a gente sabe disso, né? A startup, quando nasce, ela tem um grande desafio de conseguir passar o vale da morte, né? 1,8 meses, ele tem que conseguir dar conta disso, Jéssica. Então, o que você vê? A maioria morre porque não conseguiu incorporar o conhecimento novo. Para as grandes empresas acontece a mesma coisa. Só que aí quando você olha e diz assim, onde para o conhecimento? Então eu fiz o ágil, eu sei o Scrum e agora eu vou fazer daily. A gente faz 3 primeiros dias, daily é a reunião diária, né? Eu vou fazer 3 dias, na semana seguinte acabou o daily. Aí você fala assim, mas por que acabou o daily? Ah, sabe que o gestor tinha um impedimento, a gente tinha uma reunião, a gente está sobrecarregado de trabalho, e aí o que você observa? Quando você observa o fenômeno do conhecimento, você fala assim, aquele conhecimento novo parou. Diante de um conflito, diante de uma interferência dentro da organização, alguém escolheu não fazer o ágil para fazer um apagar de incêndio, por exemplo. Então, olha como é importante. Finanças, se você for cobrar ROI, você precisa saber que o trabalho de T&D, metade dele, para você conseguir esse retorno, não é só a ver com T&D. Tem a ver com a liderança e da cultura que você faz. Olha que interessante. Mas quem cuida disso? O RH deveria pegar essa jornada de ponta a ponta, na sua visão? Quem cuida disso, você tinha que ter um sistema como as startups fazem. Você tem squads que vão cuidar disso. Então, nessa squad tem o RH, tem o treinamento, mas precisa ter todos os atores que são responsáveis para fazer aquele conhecimento rodar a organização, conseguir rodar aquilo. Então, olha que interessante. Se você
tem no seu RH predominantemente facilitadores de aprendizado, eles não sabem isso. Por isso que você precisa ter arquitetos de aprendizado. Ou seja, você precisa ter profissionais, primeiro, que não são só conteudistas, que não amam gamificação, que compreende a estratégia da organização. Olha que importante isso. É forte isso, acho que é interessante isso. Porque o que você sente? O RH vem com uma demanda de marketing. Vou estar trazendo exemplos que acho que exemplos facilitam, né? Por favor. E se eu estiver muito rápido, você me fala, que eu sou empolgado nisso. Né? Então, o RH recebe uma demanda. Eu vou usar inovação ou vou usar ágil, que são os temas mais importantes. Precisamos fazer ágil para a área de marketing. Marketing está recebendo os produtos, não está conseguindo fazer o trabalho e a gente precisa entregar melhor, mais rápido as nossas propostas, as nossas entregas. Aí, se você é um facilitador de aprendizagem, você diz assim: problema de entrega, curso de ágil. Problema de relacionamento, dinâmica de relacionamento. Problema de comunicação, palestra de comunicação. Porque o facilitador, ele tem a mente correlacional, não de causa. Ele não sabe qual é a causa. Então ele vai lá e diz assim, ele está feliz da vida, ele contrata os especialistas e faz o Scrum para marketing. No final, você descobre que marketing conseguiu ser mais rápido nas entregas de produtos que não têm valor. E aí você descobre, mas espera aí, você não queria ágil? Não, você descobre que o problema não é entregar mais rápido um produto que não tem valor. O problema de capacidade não estava necessariamente em marketing, mas estava em project manager, na área de vendas que não estava desenhando produtos direito. Olha que interessante. E depois você descobre que, na verdade, tem a ver com a estratégia, porque a estratégia considera o cliente como meio, não como fim. Então, a estratégia não é customer experience. Então, olha onde você se pega. Por isso, capacidade estratégica e não treinamento e desenvolvimento. Por quê? Porque o treinamento e desenvolvimento está focado no conteúdo para fazer aquele trabalho ser melhor. É verdade. Mas se ele não tem uma noção estratégica, sistêmica do que está acontecendo, ele vai entregar um produto de treinamento que vai ser funcional, mas no geral não vai ter impacto. Então não tem ROI. Eles falam, qual é o ROI disso? Você fala, na verdade também não sei. Então, boa pergunta essa que você me fez. Então a questão que eu estou instigando a gente, que é o futuro da educação corporativa, é você ter um mindset na qual você tenha essa noção estratégica do trabalho. Se você pensa, olha, eu vou te fazer uma pergunta para todos vocês que estão assistindo. Eu posso afirmar de olho fechado que 90% dos nossos projetos, quando a gente recebe para analisar o que está acontecendo, 90% dos nossos projetos, dos projetos que a gente recebe, tem um design de uma solução de T&D que não conversa com o desempenho do líder, por exemplo. Então eu sou capaz de passar 8 horas aprendendo sobre um tema e volto para o trabalho sem ter a mínima noção como eu aplico esse tema. Por quê? Porque foi desenvolvido por um especialista no assunto. Aí você gera mais angústia do que, de fato, promover uma solução, Você não promove uma solução. Como é que eu vou pegar tudo isso que eu estou assistindo, que eu estou vendo, aprendendo aqui e aplicar no meu dia a dia com a quantidade de coisas que eu preciso fazer num ambiente que não necessariamente me promove essa condição? Hoje eu estava dando uma mentoria antes de vir para cá, né? E a gente estava conversando sobre o assunto. Qual era o assunto? O assunto era... chegou a hora do líder fazer avaliação de desempenho. A gente já contou para todas as empresas que não funciona aquele sistema de avaliação. Por quê? Porque ele tem que entrar no sistema e avaliar e ponderar sobre a pseudo-meritocracia. Né? Ele tem de segunda a sexta, ele vai fazer na quinta à noite. Entendeu? Na sexta de manhã, o que acontece? Ele liga para o RH e fala assim, RH, eu não sei nem como entrar no sistema. O RH tem que resolver um problema de clique. Não é um problema. Daí, quando você tem um arquiteto de aprendizagem, aí você pergunta, e aí, o que você está fazendo? Ele fala assim, não, tudo bem, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou dar 8 para todo mundo, porque aí eu trabalho com a igualdade, todo mundo ganha a mesma nota e todo mundo ganha o bônus. E aí o RH diz, pera, como assim?
você tem o Cláudio e a Maria, que trabalharam o ano inteiro, que fizeram quase 60% de todos os projetos, de toda a entrega, e você vai dar bônus igual para todo mundo. Você está falando de igualdade, mas você está usando de uma desigualdade, porque é nada mais desigual de que oferecer um bônus igual para gente que performou diferente. E aí você olha e fala assim, gente, se esse RH, arquiteto, não estava lá naquele momento, ele seria chamado só para mostrar o clique, mas não conseguiria fazer o trabalho muito bem feito de um processo de desenvolvimento, por exemplo, entendeu? Então tem muita coisa que nós precisamos aprofundar, e eu acho que a nossa grande oportunidade de se credibilizar como RH é, primeiro de tudo, né? Eu acho que primeiro ser estratégico do que eu estou te contando, assim. Não adianta só dar o conteúdo, você tem que olhar o impacto, porque tem uma hierarquia, não tem? Vocês não acham que tem uma hierarquia? Quer dizer, estratégia é muito importante, cliente é muito importante, produto é muito importante, processo é importante, capacitação é importante. Mas se você tem o pedagógico só, se você tem apenas o facilitador do aprendizado, o foco dele vai ser como criar um conjunto de atividades para fazer que as pessoas entendam que o ágil é importante. Mas se você tem um arquiteto de aprendizagem, dessa capacitação estratégica, ele está pensando, será que essa é a melhor solução? Será que essa solução vai impactar o produto, que vai impactar o cliente, que vai impactar a estratégia e que vai preparar essa organização para assumir rapidamente as novas capacidades que virão em 2025. A gente não ouve todo dia isso lá, o Fórum Econômico, a Gartner, quais são as grandes habilidades de 2025? A gente olha todo santo dia isso, né? Eu tenho uma visão sobre aprendizagem, queria te ouvir um pouquinho, para a gente continuar trazendo essa visão de que é muito mais ampla essa questão da capacitação estratégica e da aprendizagem do que reduzido à ferramenta de treinamento, né? Por exemplo, como a RH muito usa. Quando a gente fala de transformação digital, eu acho que grande parte das empresas, elas acabaram não conseguindo chegar onde elas gostariam, no tempo que elas gostariam, porque elas não entenderam que esse processo é um processo de reaprendizagem, né? Que é um processo de desenvolvimento de novas habilidades, de trazer novas ferramentas, de novos mindsets, né? Então, ou seja, é um processo onde você tem que aprender novas coisas para transformar uma cultura e para transformar uma empresa numa empresa tradicional. Eu queria tanto que alguém desse um nome para isso, porque esse tradicional, não sei se é a melhor palavra, mas assim, da cultura tradicional para uma cultura mais digital, né? Então a gente tem que aprender novos comportamentos, a gente tem que aprender a tomar decisões de forma diferente, a gente tem que aprender a liderar pessoas de um jeito diferente, a gente tem que aprender a manusear tecnologias, ferramentas de forma diferente. Então é essencialmente um processo de aprendizagem. Você acha que é isso? Acho, sem dúvida. Nós temos um projeto chamado Aprendizagem na Complexidade. Como incorporar conhecimento de maneira veloz e efetiva. Dentro deste método que a gente tem, nós temos uma nova definição para a aprendizagem. Porque toda vez que a gente vai para um curso, que o facilitador termina o curso, ele fala assim, o que você aprendeu hoje? Né? Aí você fala, eu aprendi que é importante ser mais veloz, eu aprendi a importância da cooperação. E aí, quando você vai 2 dias depois, você vê que nada acontece. Né? Então, o aprendizado ele ainda está vinculado ao que a gente tecnicamente chama de aprendizagem declaratória. Eu declaro aquilo que eu aprendi. Não importa se eu apliquei e não importa se o cliente validou. Tá? Acho que vale a pena, assim, como processo de relacionamento para chegar ao que você está falando, acho que vale a pena muito trazer o Eric Rie, ou Eric Rice, do Lean Startup, porque se você pensar, foi ali o Lean Startup, junto com o Steve Blank, na verdade, que começaram a trazer o conceito de aprendizagem validada. Isso, olha que interessante isso. O RH não tem o conceito de aprendizagem validada. Se você, para muitos RH, se você perguntar de aprendizagem validada, é um monstro para eles, não existe isso. Então, o que é aprendizagem validada? Ou seja, eu aprendi um problema de um cliente, o cliente tem um problema, eu vou lá e capturo o valor, eu aprendo isso. Daí eu construo rápido uma solução e aí eu entrego o cliente para o cliente validar. O cliente vai dizer, puxa, é isso que eu quero mesmo.
Daí um passo para você viabilizar. Então, olha que interessante para chegar onde você diz. Sem dúvida, a aprendizagem ainda é a vantagem competitiva, mas não a aprendizagem que a gente tem tradicional. Então, lá vai a definição. Aprendizagem na complexidade é um processo, não é um evento. É um processo de incorporação de novos conhecimentos que resulta na melhoria de desempenho humano e organizacional e que será validado e viabilizado pelo próprio cliente. Então é como se você estendesse essa jornada e colocasse na mente. Não basta só saber melhor. Não basta só colocar o conhecimento aplicado. Preciso entregar algo de valor que será validado e viabilizado. E aí, de novo, né, se você só tem os facilitadores de aprendizagem, eles vão se contentar com dar o curso de 8 horas sobre isso. Por isso que eu acho que está perfeito. Você não consegue fazer a transformação digital, primeiro, porque na maioria das vezes o próprio funcionário não sabe bem o que aconteceu. Porque o que eu tenho visto vamos fazer uma transformação digital. A gente automatiza uma coisa, a gente traz um sistema, e com todo respeito, né, eu te falo isso como consultor, que tem respeito por isso. O sistema novo é pior do que o sistema antigo. Então o funcionário não sabe fazer o novo. Então ele precisa de novos aprendizados. Digital, o mindset ágil, o mindset analítico, o design thinking, que a gente gosta tanto, entendeu? O mindset sistêmico, ou seja, ele precisa de um novo arcabouço de conhecimentos, mas não que fiquem na mente, que ele possa incorporar. Daí, vamos para a segunda questão do futuro do aprendizado. A segunda questão é que a educação corporativa precisa ser, talvez mais do que o RH, o grande embaixador da construção dessa cultura nova. Porque se metade do processo está na cultura, é a cultura o grande aquário. Então nós precisamos cuidar de uma cultura, não a cultura que a gente vê, que fala que nós somos incríveis, que dá curso de segurança psicológica, mas quando o calo aperta, todo mundo tem medo. Por quê? Porque a cultura, através das experiências, cultura é o nosso jeitão de ser, tá? Então, o nosso jeitão de ser, se as experiências que eu tenho no dia a dia me mostram que eu não posso dizer o que eu gostaria de dizer para a Jazz, e se a Jazz é a minha líder e não me permite isso, eu vou pensar 3 vezes em falar. Então, eu posso aprender as coisas mais incríveis, mas se eu não conseguir chegar e melhorar a relação conversacional que a gente tem, eu adoro o Reed Hastings, que é o CEO da Netflix, né? O Netflix tem um livro, o Hastings fez um livro chamado A Regra é Não Ter Regras. Você já viu esse livro? Já ouvi. Esse livro é maravilhoso, entendeu? Porque ele põe de ponta cabeça tudo que a gente conhece sobre cultura. E tem uma das questões mais incríveis, que é o segundo elemento, que é que ele chama de sinceridade altruísta. Então é como se eu fosse, você é minha chefe, né? Então, assim, eu me importo com você, Jazz, mesmo você sendo minha chefe. E como eu me importo com você e me importo com o cliente, eu tenho condições de maneira respeitosa de poder te dizer, Jazz, você não está fazendo a nossa reunião diária, Jazz. Não dá para dizer que está ocupada. Nós temos que fazer. E se você, sendo uma líder inovadora, ágil, né, que entende a cultura, você vai dizer, poxa, Edu, muito obrigado. Então, vamos fazer. Então, nós temos essa sinceridade. A gente não tem somebody, a gente tem sinceridade, entendeu? A gente tem essa sinceridade. Por quê? Porque aí esse conhecimento incorpora. Olha que interessante isso. Chega a ser bonito, né? A gente arrepia. É filosófico, sabe? Assim, quer dizer, eu acho que é o futuro. É o futuro. Quando você vê todas as empresas legais que trabalham com inovação, pode pensar isso, das menores às maiores. Todas as empresas legais, elas têm a filosofia da inovação, que assemelha-se às experiências de... Não é a narrativa, todos somos capazes de inovar. Isso é uma narrativa, né? Qual é a filosofia? Inovação faz parte do nosso DNA. Inovação é tarefa de todos.
Todos podem, de alguma forma, inovar. Então, é diferente a narrativa emocionalizada e a filosofia, que no fundo é isso que o funcionário quer. Né? Você cria uma cultura que tem respeito, que tem agilidade, que tem segurança psicológica, que você dá a oportunidade para que a autonomia estratégica vá para a ponta, que ele possa trabalhar, que ele possa eliminar todas as interferências, e você não precisa se preocupar muito com felicidade, com engajamento, com propósito. Por quê? Porque você criou a experiência lá no dia a dia. Olha, eu escrevi um artigo chamado A Tristeza que Dá nos Funcionários quando vem bons funcionários indo embora. Está lá no LinkedIn. É o artigo mais marcante que tem. O que todo mundo fala? É verdade. Por quê? Quando você começa a ver talento bom indo embora da empresa, você fala, por que você está fazendo isso? Né? Ele vai dizer, primeiro, eu não sou tratado de forma singular. Eu e o pior da minha equipe ganham 8. Segundo, eu quero inovar. Eu fui contratado a peso de ouro, mas eu não consigo fazer o trabalho da inovação, não tenho espaço, não tenho tempo, não tenho apoio. Eu já disse para o meu chefe 3 vezes que a gente precisa mudar isso, e ele pegou esse problema e colocou embaixo de um tapete, onde ficam as baratas. Né? Precisamos oxigenar isso, precisamos trazer as transparências. Se não acontece isso, voltamos lá. Se não acontece, você cria uma cultura anti-aprendizado. Muito bom. Você não acha que tem uma cultura anti-aprendizado? Vocês não sentem Muito isso? bom. Assim? Óbvio. Você fala, essa cultura não é de aprendizado, porque eu não posso experimentar, eu não posso arriscar. Agora a gente está vivendo um fenômeno, que é o fenômeno que todo mundo quer ser startup. Então você compra a roupa de startup, né? Você compra o trabalho de startup, mas lá dentro é hierarquia pura. Mão pesada. Né? O que os RH sofrem cotidianamente. Eles falam, Jéssica, a empresa me contratou para fazer isso. Eles precisam de uma transformação cultural, eles precisam de uma transformação digital, mas no dia a dia a liderança sabota o tempo inteiro essa decisão. Sabota. A gerência média sabota bastante. Né? E tem até razão de sabotar. Né? Mas o que eu sinto... isso eu queria perguntar para você. E queria perguntar para todos nós aqui. Às vezes o que eu sinto é que o RH não tem capital político, não se sente poderoso para intervir num contexto desse. Então, em vez de dizer esse líder está mão pesada, esse líder está desrespeitando, este líder temos que melhorar a atividade dele, ele faz algum evento dramático, emocional para demonstrar que nós precisamos de mais respeito, ao invés de pegar aquele líder que está desrespeitando e enquadrar ele. Mas eu sinto que às vezes o RH não se sente poderoso para isso. Mas sabe o que... Bom, na minha visão, né? O que dá poder a alguém, né? O que dá confiança a alguém? Eu acho que é o poder argumentativo. Eu acho que quanto mais confiante você do que você está falando você estiver, quanto mais seguro do que você está propondo você estiver, mais potencial político de convencimento e de movimento ali você vai ter, né? Então, é uma coisa que eu falo muito para os RHs muito também, bom, né? Muito bom. Então, se a gente, por exemplo, não sabe medir o retorno de um investimento, se a gente não tem total segurança do quanto que essa proposta que eu estou fazendo, ela impacta no negócio, se eu não consigo falar a língua do negócio, né? Se eu não consigo, por exemplo, fazer conexões do meu produto, do projeto que eu estou propondo aqui, com para onde a empresa está indo. Sem dúvida. Se eu não consigo passar de 2 níveis de argumentação com uma liderança que não está 100% comprada, como é que eu vou ter, né, esse poder, essa política, essa voz ativa, né? Que eu acho que é a mesma resposta que eu daria se alguém me perguntasse por que o RH não se posiciona estrategicamente, por que ele não senta na cadeira do lado ali dos principais executivos da empresa, por que ele não é de fato um potencial estratégico, né? Então, hoje, inclusive, a minha missão como Jéssica é exatamente essa. Como que eu trago conhecimento, potencial, né, argumento para o RH se sentir seguro para ele conseguir, por exemplo, lidar dentro de um contexto digital, né? A gente está um pouco mais nichado nesse sentido. Então, acho que o RH ele não consegue fazer isso porque ele não passa de 2 níveis de argumentação, né? Ele assume a cadeira de não sou boa com números, não sou bom com números porque eu sou de humanas, né? Inclusive, repeti isso por muitos anos da minha vida. Meu negócio é cuidar de gente. Meu negócio é cuidar de gente e eu repeti isso por muito tempo, tá, Edu? Até eu entender que isso é uma autossabotagem, né? Então, a partir do momento que eu assumo a cadeira de que eu não entendo de números, que eu sou psicóloga e que eu cuido da área de gente, como é que eu vou me desenvolver
Como é que eu vou tomar a iniciativa de aprender alguma coisa fora isso? Se eu já estou assumindo que eu não sou boa nisso, né? Fantástico. E diz aí, né? Entrevistei uma vez a Iana, inclusive quero trazê-la aqui da Programaria, que ela fala que a questão de mulheres discursarem sobre não serem tão boas em números e homens serem melhor do que as mulheres em números, tem a ver com o que repetem pra gente quando a gente tá crescendo, né? E até mesmo os reforços ali de matéria, né? E tudo que a gente faz ao longo da nossa vida, de repetir que mulher não é tão boa com números e que homem é muito melhor com números. Então, assim, eu acho que a gente se sabota como RH, né? E quanto mais preparada a gente estiver, melhor a gente vai conseguir fazer essas intervenções. Faz sentido? Faz, para mim faz assim, Eu sinto isso, que falta capacidade argumentativa, acho que falta capital político, no sentido de que você pode e deve se assumir como embaixador da cultura. Eu acho que esse é um dos aspectos. Eu sempre sou muito crítico, né? É a minha área, né? Eu sempre fui muito crítico em relação a isso. Por exemplo, o RH sempre falou de gente, mas ele perdeu, por exemplo, a bandeira do Customer Experience para marketing, por exemplo. Então, como é que alguém que fala que sabe de gente perdeu o Customer Experience para marketing? Perdeu gestão do conhecimento para TI? Olha que interessante, é tudo nosso, era tudo nosso. Como é que a gente foi perdendo essa questão? O que está sobrando hoje? Cultura, gente. Então, pega a cultura para valer. E olhe lá, tá? Porque, assim, é uma questão que eu tenho alertado muito as pessoas. Não que isso é um perigo, tá, gente? Mas é só pra gente ser um pouquinho mais mão pesada quando a gente tá falando dos rumos do RH, né? Hoje, quando você olha para o mercado, principalmente de tecnologia, empresas que são nativas digitais ou que têm uma visão digital muito mais aprimorada, quem tá assumindo as cadeiras de gestão de RH não são profissionais de RH. Né? São profissionais de negócio, de produto, de tecnologia, de marketing, de vendas, que sentam nessa cadeira para aprender processos de gente, mas que entende muito bem de negócio, contrata um time técnico de RH e toca lindamente o RH estratégico junto com o negócio. Então, ou seja, além de todas essas coisas que você está trazendo, que a gente está perdendo ao longo da história, a gente também está perdendo esse lugar com a nossa experiência em gente. Então, não é para alertar, não é para pesar, tá certo? Mas é um fenômeno. Sim, é um fenômeno. É um acontecimento. Então, daí que eu sempre falo, seja estratégico, seja resolutivo e melhore drasticamente a sua capacidade de antecipar cenários, de antecipar, porque nós estamos há 10 anos falando de que cultura é importante. Nós estamos falando há 20 anos que aprendizagem ainda é vantagem competitiva. O humano ainda é a vantagem. Então, acho que é muito importante você pensar estrategicamente como você organiza o seu tempo para utilizar, como você fala, sentar na cadeira da galera, utilizar a sua inteligência justamente para pensar. Faz essa reflexão, né? Sua empresa hoje, quais são as 3 capacidades estratégicas que sua empresa precisa para 2025? Hoje você já deveria estar começando a treinar a sua liderança para elas. Então não espera chegar o digital para fazer. Eu acho que esse exercício é um exercício muito importante para o RH. Vai junto no planejamento estratégico para descobrir quais são os novos negócios, quais são as oportunidades e faz a curadoria de quais capacidades você precisa lá para começar a treinar não aos 40 minutos do segundo tempo, mas para começar a treinar hoje. Então você usar a sua capacidade estratégica de resolução e de antecipação desses cenários e da descoberta de quais são as capabilities para que você comece a treinar os líderes e a cultura, né? Porque se você tem uma cultura adaptativa, ativamente falando, se você tem uma cultura adaptativa, o negócio pode começar a fazer um plug and play, pode começar a trazer novos negócios e a cultura está completamente resiliente para dar conta disso, né? Daí que eu sempre estou batendo nessa tecla, né? Precisamos ser arquitetos da aprendizagem, não facilitadores da aprendizagem. Deixa eu te fazer uma pergunta de $1 bilhão. A gente vive dizendo todas essas coisas, né? Que a gente está falando aqui, o mercado inteiro está falando também, grande parte delas, né? Pelo menos as principais visões. Sobre a questão do ágil, da mudança, de perder o lugar, da gente precisar se adaptar, se desenvolver, de aprender novas habilidades, etc.
Mas constantemente as pessoas me perguntam, aí indivíduo, tá? Pessoa. Jéssica, mas como é que eu vou me desenvolver? Eu não consigo aprender, eu não consigo pensar desse jeito que você está falando, né? E aí eu tenho uma visão sobre isso que eu quero compartilhar e eu gostaria muito que você, como especialista, complementasse. A gente acha que certas habilidades, como o ágil, a resiliência, a inteligência emocional, ela é treinável do dia para a noite e que isso é uma pauta corporativa. Eu falo que esse tipo de habilidade você treina em casa, na sua resiliência com seu companheiro ou com a sua companheira, na sua capacidade de escutar o que seu pai, sua mãe, seu filho tá falando no dia a dia, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que ir para um curso para aprender alguma dessas habilidades. Às vezes até tem também, né? Mas são as micro coisas que acontecem no seu dia que você vai adaptando, vai vendo, vai acontecendo, vai dando um passo atrás, vai voltando. Só que para isso você precisa ter uma atenção muito específica para o seu dia a dia. Né? A maneira como a gente está conduzindo as coisas, a maneira como a gente está tomando a decisão. Isso é um processo que é lento mesmo, né? Não é um processo fácil. Então a pergunta é, né? Depois de todo esse contexto. A pergunta é, quais dicas você pode dar para quem está nos ouvindo para que elas, como indivíduo, possam se desenvolver em todas essas habilidades que todo mundo está dizendo que a gente precisa, mas que no dia a dia a gente não sabe como aprender. Como é que a gente faz? Tá. Vou tentar trazer 2 camadas, tá? Tá bom. Agora, em dezembro de 2021, nós fizemos um projeto para o Hospital Santa Catarina, um projeto de Design Thinking. E o que eu pedi para eles foi: tragam todos os diretores de todos os departamentos dentro do hospital. E o primeiro momento, quando você começa o trabalho, você vê todos aqueles diretores que já chegam num treinamento, assim, já chegam desconfiados, né? Porque assim, lá vem, vou passar 8 horas aqui, lá. E aí chegam com esse ceticismo. Eu acho que gosto dessa palavra. É uma palavra boa, assim. Será que isso dá certo? Será que eu vou aprender isso mesmo? Né? E aí, claro, então vem a primeira resposta. Tá? Quando você muda a forma de gerar o aprendizado, que não é o aprendizado só contextual, é o aprendizado só de conteúdo, ou seja, ele não vai ficar lá trabalhando 8 horas ouvindo a liderança, a importância da liderança, a dinâmica da liderança, a dança da liderança. Ele não fica ouvindo isso, né? Ele diz assim, ó, eu digo assim para ele: eu vou te dar 1 hora de contexto sobre a importância do design thinking na revolução dos negócios, tá bom? Depois eu vou te mostrar o método. Mas você vai trabalhar o método com um tema ou com um problema que vocês têm aqui. Tá bom, legal. Então, 1 hora, não são 8 horas. 1 hora de contexto para entender, dentro dessa 1 hora, o método, como se faz. Para que quando ele for se juntar nos grupos para fazer o trabalho de empatia ou para definir os temas que ele quer aprender, eles definem a partir do Customer Experience. Eles definem temas que são importantes para o paciente, para o processo do hospital, para o modelo de negócio. Eu sempre divido assim: trilha modelo de negócio, trilha Customer Experience, trilha processos e sistemas internos. E eles escolhem onde eles querem trabalhar. Então eles vão pegar um tema. Por que isso é importante? Eles vão pegar um tema que eles vão se comprometer num sprint. Eles vão se comprometer a fazer esse processo nos próximos 30 dias. Vou levantando aqui a bola para depois a gente sintetizar, tá bom? Aí ele entra no tema, ele faz a identificação da empatia, ele define os problemas, ele idealiza, ele prototipa. E em 2 encontros de 4 horas, ele sai com uma solução ou parcial ou completa, que obviamente ele vai ter 30 dias para conseguir implementar. Isso acontece toda vez. Quando você finaliza as 8 horas, as 2 sessões, as pessoas dizem: Edu, eu não acredito que eu aprendi tanto. Eu duvidei que a gente ia, achei que era só mais um curso de post-it. Eu duvidei que a gente faria coisas tão importantes para o benefício
por meu benefício, porque eu aprendi, para o benefício dos departamentos e principalmente dos clientes, né? E aí, inevitavelmente, vem uma recompra, graças a Deus. Mas por quê? Porque eles se dão conta, então chega lá, eles se dão conta que aquele modelo não pode ser um evento. E nós precisamos entrar com ele na agenda diária. O que é entrar na agenda? Poxa vida, será que na agenda semanal a cultura não consegue inserir 2 encontros de 30 minutos ou de 1 hora, que dá mais ou menos 10% da agenda semanal, para a gente poder discutir inovação, problemas, aprendizagem? Então, por que o ágil funciona tanto? Por que o design thinking funciona tanto? Porque nós somos convidados a sair do declaratório e ir para o operacional. Então, como é que eu aprendo mais rápido, Edu? Primeiro, eu preciso colocar na minha agenda semanal. Eu garanto para vocês, se você tem 2 encontros na semana, não estou falando para você fazer daily, toda semana, todo dia, 15 dias. 2 encontros que você tem, obviamente, a metodologia de design ou a metodologia do Scrum. Isso é importante, porque a pergunta é, lembra, a série é, eu entendo ágil, eu aprendo Scrum. Eu entendo inovação, eu aprendo design thinking. Eu estou aprendendo uma metodologia. E quando eu começo a aplicar 2 vezes na semana, eu estou tendo a oportunidade de incorporar o conhecimento no ambiente. E aí é como se eu dissesse, eu trouxe aqui, né, umas ervas para o meu chá, umas ervas novas para o meu chá, e tempo depois, né, todo o meu bule, ele se harmonizou com aquele, porque aquela cultura, aquele aquário, absorveu uma cultura de aprendizagem. De uma maneira muito simples, você pode conseguir mudar a sua cultura para uma cultura de aprendizagem, de inovação, se você criar os eventos, 2 eventos de meia hora, de 1 hora semanal. E você ter um líder e uma cultura que garantam a continuidade desse processo. Daí o que você está fazendo? Você está aprendendo para você. Porque a organização, por exemplo, bom, se você não tem uma organização que não te dá ágil, design, digital, aí você vai ter que procurar fazer. Mas o processo é o mesmo, né? No nosso trabalho é o mesmo. Você faz uma curadoria. Eu preciso aprender digital. Aí você pergunta, o que eu preciso aprender no digital? O que é? É aprender um Trello? O que eu tenho que aprender no digital? Aprender a fazer um aplicativo? Automatizar um... O que eu preciso fazer? Quando você descobre o que você precisa fazer de digital e que você usa o aprendizado diariamente dentro do seu trabalho, você começou a incorporar um novo conhecimento. Ah, mas a minha empresa não vai nunca me dar 2 horas por semana de inovação. Legal. Então reza para você ir para home office. E aí você pega 2 dias, pega dois momentos na sua semana para você trabalhar isso. É claro, Edu, é mais difícil a eutagogia? É mais difícil o aprendizado autodirigido? Não é que é mais difícil, é que nós viemos de tanto tempo de aprendizado passivo, quando a gente vai proativo, a gente se perde, né? Mas é importante o aprendizado dirigível. Mas aí você também não faz sozinho. Encontra a Jess, encontra o Edu, encontra mentores, encontra especialistas que possam te ajudar a acelerar esse processo. Porque grande parte disso é uma grande quebra de paradigma. Eu não posso aprender sozinho, eu não posso aprender o que eu quero, eu só posso aprender dentro da empresa. Eu só posso aprender uma coisa. Eu só posso aprender uma coisa, né? Hoje a gente está falando, olha, hoje nós temos uma trilha de liderança com 6 capabilities, né? E assim, se tivesse que aprender só uma, pensa, né? Pensa aí. Se tivesse que aprender só uma e que essa única capability ou capacidade pudesse esparramar pelo seu dia e melhorar a qualidade das suas entregas, qual seria? Não precisa responder. Qual seria? Eu vou responder, porque e juro que não estou puxando a sardinha. Eu diria, a gente precisa trabalhar o pensamento científico que desdobra no pensamento analítico, que desdobra no pensamento sistêmico, que desdobra no pensamento estratégico, que desdobra no pensamento do design. Entendeu? Então, essa família de pensadores que todos nós precisamos ter,
ele será muito rico para nós na complexidade. Entendeu? Porque na complexidade e na incerteza, eu não sei, não dá mais para programar, né, como é que vai acontecer o meu futuro. Mas eu tive a oportunidade, vou contar isso rapidinho, tá? Eu tive a oportunidade de encontrar o Peter Durmashkin, que é um educador do MIT. E ele veio para o Brasil fazer uma palestra, e eu fui dar uma palestra no mesmo evento e tive a oportunidade de conversar com ele, e ele trouxe uma metodologia que na educação a gente chama de metodologia ativa de aprendizagem. Você conhece bem, né? Então, ele mostrou o que o MIT já faz há 15 anos sobre metodologia ativa. Há 15 anos o MIT já trabalha com isso. Então, quando o MIT trabalha ciências, ele não vai dizer ciência 1, ciência 2, ciência 3, ele não mais trabalha. Sabe o que ele trabalha? Ele trabalha com habilidade de resolução de problemas complexos. Esse aluno passa 4 anos, todo santo dia, resolvendo problema complexo. Imagina o que acontece quando você passa 4 anos resolvendo problemas complexos e sai para o mercado. Lembra? A sua autoconfiança vai lá no teto. Por quê? Porque eu não preciso pensar em incerteza. Por quê? Porque eu sei mergulhar na incerteza e capturar valor. Eu sei mergulhar na complexidade e capturar valor. Por quê? Porque eu tenho uma competência raiz que é a resolução de problemas, que é o design thinking. Ou seja, não só você se sente confiante, você se sente altamente engajado. Porque se você está se sentindo bem e sabe resolver problemas, primeiro que você vai ser desejado. Ponto. Segundo, ser desejado desperta uma autoconfiança independente. Ser desejado, né? Desperta uma autoconfiança. O que os meus líderes, quando eu vou trabalhar com design, eles falam assim, cara, não imaginava que eu podia fazer isso em 8 horas. Eu não imaginava que eu podia fazer isso. E aí, qual é o receio de todos? Pelo amor de Deus, precisamos colocar isso na cultura. Por quê? Porque ele fez em 4 horas, ele fez em 8 horas. Mas se ele não der continuidade na agenda dele, é isso que você está falando, se você não der continuidade na sua agenda, aí o conhecimento morre. Que é o que acontece na transformação digital. 70% não consegue dar conta disso. Por quê? Porque o conhecimento mais valioso que você deveria aplicar não rolou. Não é interessante isso? É maravilhoso isso. Então, se eu quero... Edu, o que eu quero fazer agora? Primeiro, se você conseguir chegar com o seu RH, explicar isso e mostrar a importância não da facilitação da aprendizagem, da arquitetura da aprendizagem, não de saber ágil, mas de conseguir aplicar o ágil, e esse ágil você conseguir modificar um indicador, as pessoas mudam. Elas mudam de zumbi para o Einstein. É impressionante. O ano passado a gente fez um projeto. Estou preocupado que eu estou falando muito. Fica à vontade, fica à vontade. O ano passado a gente fez um projeto de inovação e eu sempre falo isso. Primeiro, toda vez tem os céticos. Eu adoro os céticos. Os céticos é aquele que está dizendo, quero ver se isso vai funcionar aqui. Né? E aí você fala, ok, beleza, vem fazer. Como é que eu aplico? Eu não quero saber muita gente fala assim, não me venha com conteúdo, não me venha, não. Eu quero saber na prática como isso funciona. Eu falei, ok, você vai ser um inovador. Você não vai ser um inovador disruptivo agora. Por quê? Porque agora nós vamos focar no seu processo de trabalho. Me conta um processo aí que é complexo e que denota tempo. Aí ele diz assim, esse processo assim, eu gasto de 90 a 120 minutos, né, de 1h30, 2 horas, todo santo dia, fazendo esse processo aqui. Ok, seria bacana se isso virasse na metade? Ele falou, seria maravilhoso, mas eu tenho certeza que você não vai conseguir. Ok, eu não vou conseguir, quem vai conseguir é você. Mas eu vou estar junto para te explicar quais são os passos da aprendizagem. Ok, vamos mapear esse processo. Passamos lá 2 horas mapeando o processo. Legal. Vamos olhar os gargalos? Vamos olhar. É igual a gente faz na jornada de Customer Experience. Então, quando a gente implanta a Customer Experience, a gente ensina a mesma coisa. Vamos mapear a jornada do cliente para descobrir quais são os atritos, onde estão. É a mesma coisa, viu, RH? É a mesma coisa. Você deixou o marketing tomar isso de você. Aí você analisa a jornada e fala assim, nossa,
você tem que fazer tudo isso. Vamos fazer uma análise crítica. Segundo, mapeia. Segundo, análise crítica. Nossa, isso aqui podia mudar. Conversa com o cara, conversa com o coach, modifica assim. Vamos experimentar isso? Vamos experimentar. Resumindo, de 90 minutos, de 120 minutos, passou para 18 minutos. 18 minutos. Esse que era o hard, que era o desengajado, que era o cético, se tornou o embaixador do projeto de inovação. Por quê? Porque ele não sentou numa sala de aula só para escutar o conteúdo. Nós mudamos a experiência de trabalho dele. Aí muda o engajamento, ele ganhou tempo, é um indicador maravilhoso, ele ganhou tempo, ele conseguiu fazer outras coisas, e com o tempo que ele ganhou, ele começou a pensar em mais coisas para inovar. Entendeu? Então, como é que eu aprendo? Eu tenho que descobrir quais são as coisas importantes que tornam a minha vida profissional melhor. Eu preciso ser o ator que eu me revisito em termos de capacitação e de crença para descobrir como eu faço isso. Mas é inevitavelmente que o nosso papel como um RH é fazer com que a cultura toda se modifique. Esse é o nosso trabalho, porque se você, como eu mostrei, se você leva um novo conhecimento e ele conseguiu implementar esse conhecimento, e esse conhecimento melhorou o indicador dele, e esse indicador gerou um resultado para a companhia e para o cliente, toda essa cadeia de complexidade de valor modifica. Então a questão é, será que para o futuro da educação corporativa eu preciso fazer muito esforço para incorporar conteúdo? Ou será que o meu passo estratégico da educação corporativa do futuro não é pensar no conteúdo, mas pensar no aquário? O futuro da educação corporativa não é cuidar dos peixes, é cuidar do aquário. Porque se eu cuido do aquário, esses peixes naturalmente se empoderam, geram agilidade, geram todas as capacidades necessárias para dar conta desse futuro. Muito bom, Edu, muito bom. Acho que eu vou assistir esse episódio de novo para eu anotar todas as coisas que eu fui aprendendo ao longo aqui da tua aula, né? Eu acho que é uma aula isso aqui praticamente. Mas eu fiz muita questão de trazer você porque eu realmente acredito que a aprendizagem é algo muito mais amplo do que a gente como RH tem tratado ao longo dos anos e ainda continua tratando. Assim como o processo de sucessão, por exemplo, tive o prazer de entrevistar Arthur Rufino, que contou aqui novamente um pouquinho da história, né, do processo de sucessão. E no caso dele familiar, mas não é só sobre isso, né? Também tem um processo sucessório natural dentro das empresas. Eu acho que é uma pauta desperdiçada dentro das empresas, dentro do RH, o processo de sucessão ou o processo de aprendizagem, a cultura de aprendizagem, o processo de desenvolvimento. Eu acho que a gente como RH, assim, eu posso colocar as duas mãos no fogo para dizer que a gente como RH ainda está fazendo isso muito errado, né? A gente está fazendo isso de uma forma absolutamente limitada e a gente não está conseguindo aproveitar todo o potencial de aprendizagem mesmo em todos os nossos produtos e realmente usar o nosso potencial para transformar as empresas como um todo, né? Então, assim, eu acho que essa aula do Edu aqui pode deixar muitas pontas muito mais amarradinhas que eventualmente estavam soltas aí na sua cabeça. Muito, muito obrigada pela sua participação de novo em mais um dos meus projetos. Quem quiser falar com você, te ouvir um pouquinho mais, consumir os seus materiais, te encontra como? Olha, a maneira mais... Eu sou Eduardo Carmelo, a maneira mais fácil é LinkedIn, @EduardoCarmelo. Depois Instagram. No Instagram, lá no Linktree do Instagram, você vai ter o acesso para Entusiasmos Consultoria, para conhecer os trabalhos, o acesso e uma série de palestras, de slides de palestras que a gente oferece para os clientes, para que eles possam conhecer. Então lá você vai ter, por exemplo, Design Thinking, ágil, digital, ambidestralidade, que a gente não conversou, é um tema... O futuro é ambidestro. Tá? Então, Eduardo Carmelo vai para o Instagram e o LinkedIn e lá você entra na Entusiasmos Consultoria, onde você pode desfrutar de uma série de conteúdos lá que vão te fazer refletir, expandir a sua mente e te habilitar para construir valor num futuro altamente incerto. Muito bom. Quero deixar um presente para você da sua Tô louco para saber disso, abrir isso. Você vai receber
Eita. Você vai receber... Você vai receber Pode abrir? um e-mail. Posso abrir? Pode. Você vai receber um e-mail explicando aí como é que você faz para usar. São 7 categorias aí, para você saber onde você pode, onde você não pode usar. Até que você abrir, eu vou deixar meu recadinho aqui rapidinho para você contar se você gostou do presente ou não. Mas, pessoal, o YouTube é um dos meus canais, né, para você conseguir aprender e acompanhar um pouquinho mais conteúdos de RH, de gente, de liderança. Tem vários adesivos legais, inclusive tem alguns aqui que eu coloquei, outros a gente doou pro time. Mas fique à vontade também para me seguir no Instagram, lá como @JessicaMartins, _RH_, e também no LinkedIn como Jéssica Martins. Gostou? Muito obrigado. Foi meu primeiro cartão Black, tá? Eu não tinha um cartão Black, mas foi o primeiro. Muito e aí obrigado. tem uns créditozinhos para você usar, Muito seja em mobilidade, contente. alimentação, cultura, Muito feliz. lazer, Muito obrigado. muita coisa legal. Muito contente, muito feliz mesmo. Muito obrigado, Que bom, viu? de nada. Novamente, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Foi realmente muito especial, tá? E, pessoal, agradeço a vocês também. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.